Livro Fenômenos Premonitórios, de Ernesto Bozano. Capítulo 4. Conclusões. Tendo chegado ao final desta longa classificação, tecnicamente difícil e teoricamente embaraçada por formidáveis dificuldades, percebo que um crítico poderia, facilmente, encontrar algumas ligeiras divergências de visões entre as considerações aplicadas aos primeiros episódios e as que se seguem. Embora estas divergências possam ser aplainadas sem dificuldade, com um traço da pena, preferi conservá-las, integralmente, de um lado, porque uma parte delas tem um valor instrutivo, no que representam as oscilações inevitáveis do pensamento em contenda com o tema mais árduo e o mais insondável da casuística metapsíquica, e de outro lado, porque elas constituem esboços teóricos que, embora abandonadas em germe, poderiam servir a outras como marcas para descobrir novos caminhos que permitam penetrar na floresta tenebrosa que envolve a pequena clareira explorada, até o presente, do imenso continente da vida. De todas as maneiras, disponho-me a sintetizar nas minhas conclusões meu pensamento preciso sobre o argumento. Não me demorarei a discutir o ponto de vista probante dos casos recolhidos, pois, se um certo número dentre eles podem ser julgados insuficientes, inconveniente e inevitável numa tão longa classificação, só se pode reconhecer a autenticidade incontestável da grande maioria. Faço observar, aliás, que mais da metade das premonições relatadas são apoiadas por testemunhos de pessoas nas quais os sensitivos confiaram, antes do cumprimento, e que além disso, bom número dentre elas não foram somente contadas antecipadamente, mas escritas no momento em que se produziram, às vezes, até mesmo juradas diante do notário. Para outros casos, homens de ciência garantem, seja por ter feito uma entrevista pessoal a seu respeito, seja por terem sido eles próprios os protagonistas. Enfim, noto que por um feliz acaso, os episódios mais extraordinários, os mais maravilhosos, os mais impressionantes de toda a coleção tomam, justamente, lugar dentre os mais certificados pelos testemunhos inatacáveis e completos. Portanto, mesmo se só se pudesse contar com estes últimos, pode-se dizer desde já, com toda legitimidade, que se pode considerar como atingida a prova científica da existência da fenomenologia premonitória. Dito isso, resumo os resultados teóricos aos quais chegamos pela análise dos fatos. Desde a introdução, com o objetivo de desobstruir o terreno das hipóteses inúteis, indiquei como tal, a da coexistência do futuro no presente, que nos parecia filosoficamente inconcebível, psicologicamente absurda, praticamente insustentável, porque é contraditada pelos fatos. Daí a necessidade de excluí-la do número das hipóteses aplicáveis aos fenômenos premonitórios. Não repetirei, portanto, as reflexões apresentadas a este respeito, reproduzirei, muito mais a título complementar, algumas passagens de um artigo recentemente publicado sobre o argumento, pelo Sr. Vincenzo Cavalli, e que chega às mesmas conclusões. Eis o que se lê. Que se trate de fenômenos objetivos ou subjetivos, a ordem cronológica aí está associada, necessariamente, com o antes e o depois, e com a sequência dos diversos acontecimentos, sendo absolutamente impossível o sincronismo absoluto, que constitui uma verdadeira utopia metapsíquica e um verdadeiro nonsense psicológico. O presente eterno deveria, na vida psíquica, ser a impossível supressão da sucessão necessária dos atos, dos fatos, das sensações, das lembranças, quer dizer, a negação do movimento e, por conseguinte, da própria vida da consciência. A paralisia do eu no meio de uma cena imóvel e imutável. É possível.
Nós somos e permanecemos seres espaciais e temporais, encerrados na limitação e submetidos à divisão, e qualquer esforço especulativo para romper o círculo da nossa natureza psicológica e ultrapassar a órbita de nossa potencialidade lógica é vão, e cai no vazio. É assim que poderemos fazer romance ideológico ou fraseológico sobre o presente eterno, mas, em substância, cabe a nós tentarmos racionalizar o absurdo e não esclarecer o abstruso. Não se pode nem mesmo dar a um mito filosófico semelhante uma realidade imaginária concebível qualquer, que deveria ser a impossível síntese sinóptica de milhares e milhares de sínteses biográficas. O suposto presente eterno, sem um passado atrás de si, nem um futuro diante de si, pode ser uma magnífica figura de lirismo filosófico, mas permanece sempre para nós uma irrealidade. Portanto, a supressão do tempo é uma hipérbole poética, e não uma verdade metafísica. Luz e Ombra, 1912, página 366 a 368. Assim se exprime Vincenzo Cavalli, de quem se conhece o valor e acuidade do espírito científico. Inútil gastarem-se ainda palavras sobre este assunto. Contentar-me-ei em lembrar que nos comentários do caso 110 demonstrei que a hipótese em questão está absolutamente em contradição com os fatos. Uma vez eliminada a hipótese do presente eterno, por meio da qual podia-se ter a ilusão de explicar o conjunto dos fatos, uma segunda se apresentava, capaz de se prestar a presunções ilusórias análogas, e era a das inferências subconscientes. Esta, entretanto, podia ser considerada através de 3 pontos de vista diferentes, isto é, para aquele em que as inferências subconscientes eram concebidas num sentido estritamente psicológico, aquele em que elas eram concebidas numa significação supranormal com uma extensão perceptiva, ampla se quisermos, mas enfim, sempre circunscrita, aquele, em último lugar, em que elas eram concebidas num sentido metafísico, e com um alcance ilimitado de percepções. Apressava-me em declarar que a primeira e a segunda versões desta segunda hipótese pareciam legítimas e podem mesmo ser consideradas como adquiridas pela ciência, não é o mesmo para a terceira, a propósito da qual eu anunciava minha intenção de demonstrar a falsidade, por conseguinte, a necessidade de excluí-la do número das hipóteses aplicáveis aos fenômenos premonitórios. Mas para chegar a esse objetivo era preciso toda uma outra preparação para excluir a hipótese do presente eterno, para a qual não se podia invocar fórmulas de indução capazes de apoiá-la, já que ela era inconcebível metafisicamente, psicologicamente e praticamente, enquanto que a situação era melhor para a hipótese das inferências subconscientes de um alcance ilimitado. Com efeito, podia-se alegar em seu favor 2 considerações. Uma é que esta forma de presciência parecia, pelo menos, legítima em relação à onisciência divina, e a outra é que, metafisicamente, não era inconcebível, como a do presente eterno. Apesar de incompleto exame do tema nos ter conduzido a reconhecer que se esta hipótese, aplicada à onisciência divina, podia parecer metafisicamente verdadeira, isto não impedia de permanecer uma verdade puramente teórica, e, por conseguinte, inaplicável aos fenômenos premonitórios considerados como manifestações da subconsciência. Apesar disso, digo, este raciocínio não bastava para excluí-la do número das hipóteses legítimas, a menos que se pudesse demonstrar que ela estava em contradição com os fatos e inconciliável com as modalidades de manifestações próprias às outras faculdades supranormais subconscientes.
liguei-me à tarefa partindo do princípio de que o fato de conferir à personalidade subconsciente a faculdade de inferir o futuro sobre a base de causas existentes no presente significava atribuir-lhe um poder de abstração quase divino, em comparação com as quais as faculdades de abstração próprias à personalidade normal eram literalmente insignificantes, embora nessas últimas condensem-se toda a elevação psíquica da mentalidade humana, e que devem-se-lhes, exclusivamente, as descobertas, as invenções, as criações do gênio. Decorria daí que não se podia, logicamente, admitir esta inverossimilhança, prodigiosa, enorme supremacia intelectual da personalidade subconsciente sobre a consciência, sem dar lugar a problemas antitéticos irracionais e absurdos. Daí esta indução, que provavelmente a clarividência no futuro não era um atributo do intelecto, esta indução teria tido a vantagem de afastar qualquer hesitação teórica. Uma base indutiva racional sendo, assim, preparada para o estudo de nossa tese, tratava-se de começar as pesquisas para provar sua exatidão, começando por analisar as outras faculdades supranormais da subconsciência, tais como a clarividência no passado, a clarividência no presente e a telepatia, com o objetivo de estabelecer uma comparação, por meio da qual poder-se-ia deduzir se estas últimas faculdades devem ser, a seu turno, consideradas como faculdades dos sentidos, ou atributos do intelecto. Resulta da comparação que, segundo seus modos de manifestação, elas são indubitavelmente faculdades dos sentidos supranormais, correspondendo em todos os pontos de vista às faculdades de sentidos normais, de maneira que era preciso considerá-las como homólogas a esta e, por conseguinte, suas correspondentes numa ambiência supranormal ou espiritual. Daí uma segunda indução que vinha confirmar a primeira, a saber, que a clarividência no futuro, não podendo ser uma exceção à regra, devia ser reduzida a uma faculdade do sentido. Isto está provado, primeiramente, pelos modos de manifestação da clarividência no futuro, que correspondem exatamente àqueles da clarividência no passado, isto quer dizer que tanto numa como noutra, estes modos consistem, geralmente, em visualizações representativas tão idênticas, que engendram erros de inversão no tempo, visualizações que pela clarividência no passado têm, provavelmente, como origem traços ou vibrações latentes, ou influências psíquicas ou físicas que os acontecimentos deixam ou determinam, seja nas subconsciências dos vivos, seja nos objetos inanimados, seja na ambiência onde se desenrolaram. De sorte que esta questão se coloca, imediatamente. Dado que nestas duas ordens de fenômenos, encontra-se uma identidade de efeitos, não haveria aí uma identidade de causas? Em outros termos, se a clarividência no passado baseia-se em traços, vibrações, influências que existem num meio qualquer, porque, então, apesar das aparências, alguma coisa de semelhante não poderia realizar-se para a visualização dos acontecimentos futuros, neste caso, ao invés de traços ou de influências determinadas pelos acontecimentos que se produziram no mundo físico, teria a ver com traços ou influências predeterminadas pelos acontecimentos em via de exteriorização, ou pré-organizadas de qualquer outra maneira, e as hipóteses reencarnacionista, pré-natal, fatalista, espiritualista, todas tão velhas quanto a humanidade, se prestariam perfeitamente para explicá-la. Daí uma terceira indução, confirmando ainda uma vez nossa tese, ao mesmo tempo, fecunda em novas perspectivas teóricas. Seguindo esta análise, encontramo-nos ainda diante desta consideração. Se a clarividência no futuro fosse uma faculdade superior de abstração física pela qual o eu subconsciente infere o futuro do presente, da mesma forma que o astrônomo, com vários meses de intervalo,
infere o dia, a hora, o minuto em que um cometa atingirá seu periélio, então esta potencialidade semidivina de abstração só poderia corresponder a um grau de elevação semidivina de todas as outras faculdades que constituem a síntese psíquica. Disso resultaria que o subconsciente não poderia participar numa tão vasta medida da onisciência divina sem participar, numa medida correspondente, à onipotência divina, já que, filosoficamente falando, a equivalência é perfeita entre os dois atributos da divindade. Os sensitivos, em condição de lucidez, deveriam, portanto, mostrar-se plenos de um poder sobre-humano, ou pelo menos mostrar-se suficientemente plenos para salvarem-se, eles próprios, dos perigos que os ameaçam e que eles preconizam, o que está bem longe de se produzir. E esta impotência, indício seguro de dependência, encontrando-se em perfeita relação com sua atitude passiva, que a seu turno é um indício de condição receptiva, leva, logicamente, a concluir que eles percebem os acontecimentos futuros por mediação, conforme a natureza de todas as faculdades de sentidos, e não ativamente, ou abstratamente, conforme a natureza das faculdades do intelecto. Daí uma quarta indução para sustentar ainda melhor o mesmo ponto de vista. Observamos ainda o fato de que a clarividência no futuro manifesta-se, na mesma medida, entre os povos selvagens e os civilizados demonstra, a seu turno, que ela não pode consistir numa faculdade de abstração, pois neste caso seria preciso atribuir ao eu subconsciente de um selvagem atributos mentais semidivinos análogos, o que faria parecer absolutamente monstruoso o contraste entre o conteúdo e o continente, entre o homem superior interior e o bruto exterior. Em compensação, qualquer antítese desapareceria, se considerássemos a clarividência no futuro como uma faculdade de sentido de ordem supranormal, dependendo, como as outras, do eu integral subconsciente, isto é, idêntica às outras faculdades supranormais do sentido que existem na subconsciência, as quais, no seu conjunto, constituiriam os sentidos espirituais do eu integral desencarnado. Neste último caso, compreender-se-ia que todos os homens, sejam eles grandes como Sócrates, ou degradados como um selvagem, devem possuí-las na medida idêntica, assim como possuem, em medida idêntica os sentidos necessários à vida terrestre de relação. Daí uma quinta indução muito impressionante e muito importante para o apoio da tese enunciada. Finalmente, notar-se-á que esta tese corresponde exatamente às afirmações dos sonâmbulos, dos videntes e dos médiuns, que todos falam de sinais precursores dos acontecimentos que eles interpretam, ou de ambientes espirituais onde as causas amadureceriam antes que os efeitos se cumprissem no mundo físico, ou de acontecimentos futuros que projetariam com antecedência suas sombras, ou de entidades espirituais que lhes revelariam o que eles comunicam. Em compensação, eles jamais afirmam inferir os acontecimentos imprevisíveis baseando-se em causas que existem no presente, e quando se lhes interroga explicitamente a esse respeito, respondem que a clarividência no futuro assim compreendida seria impossível. Estas afirmações são as mais sintomáticas, sobretudo se se considera que se trata de sensitivos em condições de lucidez, o que faz pensar que se, em virtude das condições em que eles se encontram, chegam a sondar o futuro, nada impede que cheguem a penetrar também nas causas que lhes permitem perscrutá-lo, e a concordância de suas afirmações, no sentido positivo como no sentido negativo, traz um tributo confirmativo não desprezível. E eis uma sexta e última prova indutiva em apoio da mesma tese, ou seja, que a hipótese das inferências subconscientes de um alcance ilimitado, segundo a qual os fenômenos premonitórios se explicariam por faculdades de abstração presumidas da subconsciência é, de uma parte filosoficamente, psicologicamente, moralmente insustentável,
e de outra parte, inconciliável com os modos de manifestação das faculdades supranormais em geral, que, sendo faculdades dos sentidos, indicam claramente que a clarividência no futuro deve ser considerada como tal, e isto afasta absolutamente qualquer indecisão filosófica, psicológica e moral. Restava provar como a hipótese das inferências subconscientes também está em contradição com os fatos. Empreitada relativamente fácil e que devia levar a estabelecer sobre bases sólidas as novas perspectivas teóricas que decorrem, espontaneamente, das considerações expostas mais acima. Para não complicar mais que o necessário a fieira desta síntese de conclusões, não tocarei nos fatos menos importantes que dão apoio ao que afirmo e não me deterei senão sobre o principal, a saber, a existência de premonições de desgraças ou de mortes, graças às quais as pessoas indicadas teriam podido se salvar, mas que não se salvam em consequência do consentimento tácito ou expresso de causa agente. Estas formas de premonições dividem-se em duas categorias, uma sendo complemento da outra. Na primeira dentre elas, as pessoas indicadas não se salvam porque o sensitivo discernia ou recebia, no todo ou em parte, os detalhes insignificantes que constituíam o fundo ou o contorno de um acontecimento futuro, e não discernia, não recebia, os dados essenciais que o caracterizavam, de sorte que estava justamente bastante informado sobre o próprio acontecimento para entrevê-lo sem penetrá-lo. E, por conseguinte, era-lhe impossível evitá-lo. Daí esta indução muito certa, que em semelhantes condições era impossível invocar as inferências subconscientes, sendo dado que, então, o sensitivo, voltando no curso do tempo pelo encadeamento das causas e dos efeitos, teria que descobrir os principais detalhes do acontecimento futuro, ou melhor, a totalidade desses detalhes, mas não somente os detalhes ligeiros e inconcludentes que formavam o contorno. Seguia-se que esta hipótese era, de um lado, inadmissível por causa da contradição flagrante entre o que deveria ter se realizado e o que se realizava, e, de outro lado, porque vê-se emergir em fatos desta natureza uma intencionalidade selecionadora dos detalhes transmitidos, intencionalidade que não podia ter sua origem no eu subconsciente, o qual, em circunstâncias semelhantes, não estaria logicamente isento de transmitir ao eu consciente o que percebia, para ele, no futuro, preservando-se, assim, de um grave acidente ou da morte, e salvando-se a si mesmo com ele. A segunda categoria de manifestação do mesmo gênero, e complementar da primeira, consistia nos casos em que as premonições que não salvam as pessoas designadas eram obtidas por intermédio de personalidades mediúnicas que afirmam ser espíritos de defuntos, os quais, a seu turno, abstinham-se, com cuidado, de revelar os fatos dos quais o interessado podia se valer para elucidar o destino que o aguardava, e, se lhes endereçasse questões explícitas, não respondiam, ou respondiam evasivamente, ou se exprimiam simbolicamente, de maneira a não deixar aparecer a verdadeira significação de suas palavras até o cumprimento do acontecimento, como se elas não tivessem desejado, ou não tivessem podido, revelar tudo o que conheciam manifestamente. Ora, como ninguém pode proibir uma personalidade subconsciente autônoma de salvar da morte uma pessoa revelando o que ela sabe, e como não se pode adiantar nenhuma razão pela qual uma personalidade subconsciente seria levada a abster-se disso, voluntariamente, conclui-se de maneira também completamente indubitável que, em contingências semelhantes, não pode se tratar, nem de inferências subconscientes, nem de personalidades subconscientes. Assim, vemos destacar-se tão claramente das manifestações premonitórias a confirmação desta grande verdade comum a toda casuística mediúnica.
que a análise comparada dos fatos prova, de maneira correta, que todo fenômeno supranormal tem, indiferentemente, como origem duas causas diferentes: a subconsciente e a externa, a anímica e a espírita. E se o animismo e o espiritismo, completando-se mutuamente, demonstram-se ambos indispensáveis à explicação desta casuística, tudo isto, a seu turno, só se explica se se admite que o homem é um espírito encarnado no organismo que diminui temporariamente a atividade espiritual, conforme as condições modificadas de sua existência presente, e por conseguinte, que certas faculdades espirituais, inúteis numa ambiência terrestre, apenas podem se reduzir, e, por conseguinte, se reencontrar, no estado latente dos recônditos da subconsciência. Isto, na prática, é perfeitamente confirmado pela manifestação das faculdades supranormais da subconsciência, cada vez que uma pausa da atividade funcional do organismo o permite, é o que dá lugar aos fenômenos metapsíquicos múltiplos, entre os quais um bom número de manifestações premonitórias. Eis que chegamos, portanto, à seguinte indução, perfeitamente lógica e teoricamente muito importante. O que um espírito desencarnado pode executar pode ser também, porém mais dificilmente, executado por um espírito encarnado. Dito isto, a título de digressão necessária, retomo meu tema, observando que logo admitida a intervenção de uma entidade externa nas manifestações premonitórias, chega-se a explicar de maneira satisfatória os modos de manifestação expostos mais acima. Com efeito, depois disto não é mais difícil admitir senão que um espírito desencarnado, ligado por um laço afetivo a um vivo, ameaçado por um acontecimento doloroso, empregue-se a avisá-lo, telepaticamente, por meio de uma representação subjetiva do acontecimento, limitando-se, entretanto, a uma representação parcial ou simbólica, no objetivo de fazer-lhe unicamente entrever ou pressentir, de maneira a criar nele um estado que pode predispô-lo a isso. Ele seria constrangido a isto, por não oferecer obstáculo ao curso inexorável dos destinos humanos, seja porque a coisa lhe é proibida, seja porque ele está consciente de que o que acontece está em vantagem espiritual para a pessoa indicada. Entretanto, estas considerações fazem ressaltar, até a evidência, que a hipótese espiritualista, propriamente dita, não basta, sozinha, para esclarecer todos os aspectos do problema, levando em conta a existência indubitável de alguma coisa de preordenada no curso das coisas humanas. É preciso, portanto, considerá-la em relação com outras hipóteses complementares, como a fatalista e a reencarnacionista, suscetíveis de se harmonizar perfeitamente com ela. De outro modo, a hipótese fatalista jorra fatos com uma tal evidência, que nos encontramos obrigados, de qualquer maneira, a tomá-la em séria consideração, apesar dos perturbadores problemas filosóficos e morais que implica a sua concepção clássica, concepção que, sozinha, adapta-se aos fenômenos premonitórios e segundo a qual o fatalismo não se apresenta senão como uma espécie de determinismo universal absoluto, estabelecido e imposto por uma potência espiritual superior, única e livre. Seria preciso, portanto, concluir daí que a liberdade e a responsabilidade humana são ilusórias e que o homem está reduzido às proporções de um autômato, sentido e consciente. Aqui uma questão se impõe. Até que ponto os fenômenos premonitórios autorizam afirmar uma concepção tão desoladora da vida? Nós a isso respondemos, observando que à primeira vista eles parecem apoiá-la inteiramente, se pensamos nos episódios tão numerosos em que, não somente os acontecimentos mais importantes aos quais devia estar submetido um indivíduo eram profetizados, mas também os menores detalhes das situações de meio onde ele devia se encontrar.
E se a análise comparada dos fatos não tivesse sugerido nenhum abrandamento para esta fórmula absoluta de fatalismo, só nos restaria nos resignarmos filosoficamente ao inelutável e a nos entrincheirarmos à maneira dos antigos romanos, atrás da fórmula clássica. Se divinatio est, dies sunt, se a adivinhação é, os deuses são. Com efeito, uma vez que se revelou esta circunstância muito importante de que a existência de uma fatalidade supõe, necessariamente, um ordenador supremo, se as ações humanas são preordenadas nos seus mínimos detalhes, isto não pode ser, senão, em vista de uma finalidade ultraterrestre, e o fatalismo prova, então, a existência no homem de um espírito sobrevivente à morte do corpo, e como um plano diretivo da vida universal. Tão grandioso no seu rigor inflexível, não pode ter, a seu turno, uma finalidade que não pode se desenrolar senão conforme a ascensão espiritual dos seres. Segue-se que a lei fatalista que plana sobre a humanidade deve ter sua razão de ser e, por conseguinte, deve ser considerada como a mais vantajosa para ela, na fase de encarnação atual. Isso não impede admitir que a ascensão espiritual humana deva manifestar-se no sentido da necessidade para a liberdade, portanto, em última análise, devemos nos sentir seguros e tranquilos a propósito do nosso futuro espiritual e plenamente confiantes sobre os decretos da eterna justiça. Tudo isto é dito a propósito da pior das hipóteses. Entretanto, a análise comparada dos fatos faria muito mais presumir que não devemos nos contentar com esta fórmula consoladora, pois há fenômenos premonitórios que encerram numerosos indícios que tendem a provar que a hipótese fatalista precisa, a seu turno, ser considerada em relação com outras hipóteses complementares, em virtude das quais ela se encontra confinada nos limites conciliáveis com a liberdade e a responsabilidade humanas. Uma dessas hipóteses complementares é a reencarnacionista. Com efeito, se a existência terrestre não representa senão um anel de uma cadeia indefinida de vidas sucessivas, e se o espírito, na hora de sua reencarnação, preestabelece ele próprio, com o objetivo de expiação, de prova, de aperfeiçoamento espiritual, os acontecimentos principais aos quais deverá submeter-se na sua nova existência encarnada, se estes acontecimentos apagam-se de sua memória fisiológica com sua entrada na vida, permanecem, porém, registrados na sua subconsciência, de onde emergem, um dia, e se realizam por um processo análogo àquele pelo qual se destacam as sugestões pós-hipnóticas. Se tudo isso se produz, uma grande parte das manifestações premonitórias, que parecem a obra de uma fatalidade inexorável, transformam-se em atos livremente desejados. Neste caso, é preciso modificar radicalmente a concepção do fatalismo, cuja dominação não é mais absoluta, mas relativa e condicional, enquanto que o campo de ação da liberdade e da responsabilidade humanas apresenta-se sob um novo aspecto. Entretanto, mesmo a propósito da hipótese reencarnacionista, vemos surgir um obstáculo que teria impedido de acolher esta, se não se chegasse a eliminá-la. Este obstáculo consiste na existência de um grupo de premonições que dizem respeito a incidentes a tal ponto insignificantes e inúteis, que não se pode de forma alguma acreditá-los preordenados no objetivo de aperfeiçoamento moral do espírito em vias de reencarnar. Para esclarecer esta dificuldade, apresenta-se uma outra hipótese, que tem a vantagem de estar baseada em dados de ordem experimental que permite concluir que os episódios do gênero que fazem objeto de nosso exame são manifestações em si, preparadas e executadas por personalidades subconscientes ou externas, que transmitem, primeiramente, ao sensitivo, sob a forma de visão onírica, ou de uma outra maneira, uma dada situação futura, onde ele, ou outros, deverão se encontrar. Em seguida, elas provocam a realização deles por meio de uma sugestão exercida, telepaticamente,
sobre o sensitivo ou os outros interessados, isto, ao que afirmam as personalidades em questão, a fim de impressionar nossos espíritos, de inculcar em nós a ideia de um mistério na vida, de abalar o cepticismo dos homens, levando-os a meditar sobre a possibilidade da existência de uma alma sobrevivente à morte do corpo. Ao mesmo tempo, sua ação deve ser considerada quase limitada aos fatos insignificantes, pois não lhes é possível, salvo circunstâncias especiais, sugestionar telepaticamente, ou determinar por outros meios, os homens ações de alguma importância. Esta hipótese aparentemente ousada é, ao contrário, vigorosamente confirmada pelas experiências de sugestão telepática, onde o agente chega a determinar o sensitivo ações especiais, que este último crê executar voluntariamente. Ela está também seriamente apoiada pelos casos em que uma personalidade mediúnica prediz sua própria intenção de influenciar um indivíduo para induzi-lo a executar uma ação qualquer, que é efetuada no momento certo pelo indivíduo designado. Diante de tais resultados, é preciso necessariamente concluir que, se as personalidades subconscientes e mediúnicas chegam a influenciar sobre o curso das ações humanas, é claro, de uma maneira limitada aos casos de sensitivos suscetíveis de estar submetidos às influências telepáticas, não há mais razão para não atribuir a mesma causa às pseudo-premonições relatadas mais acima, e ele parece até conforme os métodos de pesquisas científicas de satisfazer, até provem o contrário, esta hipótese. Desta maneira, não somente chega-se a explicar, suficientemente, um grupo de episódios aparentemente inconciliáveis com a explicação reencarnacionista, mas ao mesmo tempo vê-se restringir os limites da hipótese fatalista. Resta, entretanto, a necessidade de recorrer a esta última, pensando que numerosos incidentes premonitórios não se adaptam facilmente, ou não entram de forma alguma na órbita reencarnacionista, seja porque eles são independentes da vontade consciente ou subconsciente da personalidade humana, como nas premonições de morte pela queda de um raio ou de uma telha, seja porque, não somente elas revestem o caráter acima, mas ainda escapam dos limites de uma existência individual, como nas premonições de morte em consequência de um naufrágio, de um desastre da estrada de ferro, de um cataclismo, seja, enfim, porque elas atingem uma importância social, como nas profecias de morte no decorrer de uma batalha, ou nas predições de acontecimentos políticos. Daí esta indução inevitável, de que, se as duas hipóteses acima pudessem restringir o fatalismo em limites justos, restituindo uma liberdade e uma responsabilidade suficientes para as ações humanas, não impediriam que se concluísse pela legitimidade da hipótese fatalista, considerada em relação com as grandes linhas diretoras que traçam os destinos dos povos e dos indivíduos. Se quiséssemos esclarecer estas conclusões com a ajuda de uma comparação, seria preciso dizer que se, de uma parte, tudo concorre para demonstrar que o objetivo da vida é de prepararmos nós próprios nosso destino, de outra, é preciso presumir que o homem é livre no círculo da fatalidade que o transporta, assim como o passageiro de um navio está livre na cabine a ele destinada, mas obrigado a cumprir o itinerário estabelecido pelo comandante do navio. Ou, querendo retomar a comparação de Swedenborg, é preciso dizer que a vida é uma escola, presidida pelos mensageiros de Deus na qualidade de mestres, que nos propõem os deveres a cumprir, que o fato de cumpri-los bem ou mal depende de nós e que quando nossa educação estiver efetuada, ou quando tivermos aprendido o que nossa capacidade nos permite na escola da vida, mesmo se esta educação, para alguns, não tiver sido senão um sucesso, então, nossos mestres nos farão deixar a escola.
para conciliar a comparação de Swedenborg com a hipótese reencarnacionista, seria preciso corrigi-la supondo que os deveres a cumprir só são em parte impostos pelos mensageiros de Deus e que, pela outra parte, eles provêm dos próprios espíritos, por meio de uma autossugestão pré-natal. Deixando de lado as comparações, concluiremos observando que em linha geral, e segundo a análise comparada dos fenômenos premonitórios, temos razão para crer que os acontecimentos dos povos e dos indivíduos estão submetidos às leis cósmicas da necessidade e da liberdade, harmoniosamente associadas entre si, tudo isto num objetivo que, embora insondável, permite entrever que deve se manifestar no sentido ascensional da necessidade para a liberdade. Por conseguinte, a melhor solução desse problema tão árduo é, sem nenhuma dúvida, esta. Nem livre-arbítrio, nem determinismo absolutos durante a existência encarnada do espírito, porém liberdade condicional. Tais são as principais conclusões às quais chegamos após a presente classificação. Estas conclusões tornam evidente o que eu afirmava no início. Que tudo concorre para provar que os fenômenos premonitórios têm como origem causas múltiplas, embora de um certo ponto de vista eles constituam um conjunto homogêneo de fatos que não se pode destacar, porque eles se encadeiam entre si e se completam mutuamente, todas as coisas lhes conferem uma espécie de unidade na diversidade. Em seguida, vimos também que as hipóteses propostas para a explicação dos fenômenos em questão constituíam, a seu turno, um todo solidário e harmônico, que parecia destinado a triunfar ou a cair integralmente, porque nenhuma das hipóteses em questão podia, sozinha, explicar a complexidade dos fatos, que a exclusão de uma qualquer dentre elas comprometia a estabilidade do grupo e que somente na condição de tê-las todas presentes e de utilizá-las, de vez em quando é que se chegaria a resolver de maneira satisfatória todas as dificuldades teóricas mais sérias. E esses resultados muito importantes foram obtidos com a ajuda de 5 proposições fundamentais. 2 negativas e 3 afirmativas. Com as 2 proposições negativas, tínhamos por objetivo demonstrar que as hipóteses do presente eterno e das inferências subconscientes num sentido ilimitado, sendo filosoficamente e psicologicamente praticamente inadmissíveis, deviam ser excluídas do número daquelas aplicáveis aos fenômenos premonitórios. Com as 3 proposições afirmativas, estabeleciam-se os seguintes dados muito importantes. Com a primeira, que a clarividência no futuro não era um atributo do intelecto, mas uma faculdade do sentido, conforme a natureza de todas as faculdades supranormais subconscientes, o que transformava radicalmente o ponto de vista do qual se considera a gênese da fenomenologia que nos ocupa. Com a segunda, que as premonições de ordem insignificante e praticamente inúteis comportam uma explicação que lhes é própria. Apoiada por provas experimentais incontestáveis, em harmonia evidente com as hipóteses fundamentais, eliminava-se assim uma dificuldade teórica perturbadora, da qual alguns pesquisadores se valiam para atribuir uma origem subconsciente a todas as premonições. Com a terceira, que as premonições de acidentes ou de mortes cujas vítimas não se salvam, pelo consentimento tácito ou expresso de causa agente, não podiam ser atribuídas nem a inferências subconscientes, nem a personalidades subconscientes, de sorte que a explicação espiritualista de uma parte da casuística premonitória impunha-se ao critério da razão com a evidência de uma constatação. No final das contas, as 5 proposições indicadas mostravam ter praticamente um alcance teórico muito mais extenso que elas não podiam fazê-lo prever no início. Poder-se-ia, enfim, considerar que elas têm, desde agora, traçado o caminho que deverá conduzir ao futuro, ao objetivo perseguido. A solução do problema da clarividência no futuro, conciliando esta última com a liberdade e a responsabilidade humanas.
Constatamos, assim, este fato muito importante, de que nosso ponto de vista engendrava hipóteses que convergiam para a demonstração espiritualista como centro, isto quer dizer que, de uma parte, estas hipóteses demonstravam a gênese positivamente espirítica de numerosas premonições, e de outra, provam a existência de um substrato espiritualista em todas as premonições. Com efeito, uma vez constatada a gênese espirítica de alguma dentre elas, se as faculdades transcendentes pelas quais uma entidade espiritual chega a compenetrar o futuro encontram-se em estado latente nos recônditos da subconsciência humana, de onde elas emergem, às vezes, dando lugar a esses fenômenos, isto significa que, entre as personalidades humanas e as personalidades espirituais existe uma identidade de origem. O animismo prova o espiritismo. Aqui, para analisar ainda mais profundamente nosso tema, só resta encará-lo do ponto de vista do positivismo científico, segundo o qual, não existindo espírito sobrevivente à morte do corpo, todo o fenômeno premonitório deve, necessariamente, ter por origem a subconsciência. Adotando momentaneamente a tese em questão, começaremos por nos perguntar a que hipótese será preciso dirigir-se para explicar o conjunto, ou mesmo, unicamente, a melhor parte da casuística premonitória. Não, certamente, a hipótese de uma percepção telepática nas subconsciências humanas, porque isto equivaleria a admitir que existe aí traços dos acontecimentos futuros, por conseguinte, que esses acontecimentos estavam de alguma sorte preordenados, voltando assim à hipótese reencarnacionista, a qual implicaria preexistência e a sobrevivência. Não, certamente, a hipótese das coincidências fortuitas, com a qual não se chegaria a esclarecer nada além de alguns raros casos entre os mais simples e os menos interessantes. Não, certamente, a hipótese de uma percepção telepática de traços que existem no plano astral, já que se suporia por aí a existência de uma fatalidade, que, a seu turno, implicaria a existência de entidades espirituais predispostas ao governo dos destinos humanos, os quais, neste caso, não poderiam ter um fim ultraterrestre. Não, certamente, há uma variante da hipótese precedente, segundo a qual os traços em questão consistiriam no pensamento das inteligências espirituais que dirigem o curso dos acontecimentos humanos, pensamento que os sensitivos perceberiam telepaticamente. Esta variante subentenderia igualmente a ideia espiritualista e a sobrevivência. Não, certamente, a hipótese das inferências subconscientes compreendidas no sentido estritamente psicológico, porque esta é literalmente impotente para explicar a grande maioria dos fatos. Não, certamente, a hipótese das inferências subconscientes de alcance ilimitado, porque, neste caso, seria preciso explicar como uma personalidade subconsciente que, embora autônoma e onisciente, seria condenada a extinguir-se com a morte do corpo, empregar-se-ia com tanto cuidado para suprimir, ou melhor ainda, para velar através dos símbolos impenetráveis, até o acontecimento efetuado. Estes detalhes da mensagem premonitória que, revelados a tempo, teriam arrancado da morte a personalidade consciente, e ela própria. Não, certamente, a hipótese metafísica do presente eterno, pois ela seria combatida igualmente por esta última e insuperável objeção. Só se poderia eliminar esta de uma maneira. Supondo que a personalidade subconsciente, apesar do seu conhecimento dos fatos que devem causar sua própria morte, embora ela tenha a possibilidade de evitá-la, telepatizando estes fatos à personalidade consciente, não o faz todavia, sabendo que o que o espera é vantajoso para sua personalidade integral, e mais precisamente, que a morte é um bem para ela.
Este ponto de vista poderia ser sustentado após a obtenção de alguma boa prova, na condição de admitir, entretanto, que se em certas contingências uma morte prematura era um bem para a vítima, isto significava que um novo ciclo de existência, além túmulo, começava para a vítima. Por conseguinte, mesmo com esta variante, retorna-se à hipótese espiritualista. Os partidários do positivismo científico não dispõem, portanto, de nenhuma hipótese capaz de explicar, inteiramente ou em parte, a casuística premonitória, isto porque, negando a existência de um espírito sobrevivente à morte do corpo, estão reduzidos à impossibilidade absoluta de penetrar-lhe a origem. Tais são as conclusões, rigorosamente lógicas, às quais chegamos através de uma análise comparada dos fatos. Cabe aos defensores do positivismo provar-me que estou enganado. E desejo que um deles, no interesse supremo da verdade, aplique-se à prova. Neste caso, ficarei feliz em discutir a questão contraditória. Não vejo a hora, entretanto, de ver meus votos satisfeitos, pois a situação do positivismo materialista, diante da casuística premonitória, pode ser considerada como francamente má.